Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 56. Eu sou Rafael Arinelli e a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Eu sou o Daniel Cury e eu adoro domingos, porque de domingo não tem correio. Qual que é o seu problema com o correio, meu? Porque de domingo chega correio só das corujas e não dos correio de verdade. É que você já falou aqui, né, sobre correio, que você achou muito interessante a mecânica do cara que entrega as cartas lá, que ele vai todo dia no mesmo horário, lembra? Agora você tá falando de novo de correio. Eu achei que você tinha algum problema com correio. Não, até que não, foi coincidência, mas bem lembrado. Mas enfim, eu gosto de domingo, porque domingo não tem correio. No post on Sundays. Aqui é o Henrique Risato e eu adoro criar frases de improviso, menos hoje. Puta merda, fui eu que falei pra ele falar isso agora. O cara tá copiando a ideia, olha só. Hashtag me julguem. Toca aí, Daniel. Hoje o podcast Cinemação número 56 não tem convidados, é só o time titular hoje. E sobre o que a gente vai falar hoje, hein, Dani? Nós vamos falar sobre universos paralelos, mundos do cinema, lugares onde a gente gostaria de viver ou não. Exatamente, tem muita coisa para ser explorada nesse podcast. Vamos aí discursar, vamos falar um pouco sobre os milhares de mundos que o cinema proporciona, os vários filmes que trazem esses mundos, como que eles são explorados. Vamos mergulhar um pouco nisso dessa vez no podcast do Cinemação. Então vamos começar o podcast. Vamos logo pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Vocês sabem que eu percebi que no último podcast, no 55, que a gente falou sobre culinária e o cinema, a gente não lembrou as pessoas de como que elas fazem para escrever pra gente e tal, né? Foi a maior falha, porque a gente ficou tão empolgado com os convidados que a gente não lembrou. Então, hoje eu vou pedir a gentileza que vocês façam esse favor de lembrar como que as pessoas fazem pra entrar em contato com o Cinemação. Mas foi bom a gente não ter lembrado, porque o podcast teve 1h20. Imagina se a gente tivesse lembrado, ia ser mais 1h30 de podcast. Enfim, pra você entrar em contato com a gente, você pode entrar no facebook.com/cinemação e comentar, mandar recado, mandar mensagem e tal. Comente o que você achou dos posts, das notícias, das imagens e dos podcasts. No twitter.com/cinemação você também pode fazer a mesma coisa, dando reply ou mandando uma DM se você quiser. Se você quiser mandar um e-mail com uma mensagem um pouco mais longa, contato@cinemação.com. Lembrando sempre, Cinemação sem cedilha e sem o tio. E você pode também entrar no nosso Instagram, que é o instagram.com/cinemação, e você também pode, enfim, mandar uma foto pra gente. Não precisa mandar de nada íntimo, só foto normal. Mas pode mandar uma foto, pode comentar lá nas nossas fotos e seja feliz. Se a pessoa quiser mandar uma foto do gatinho dela tomando leite, não pode, porque é algo íntimo, é isso? Não faz muito sentido a pessoa mandar uma foto do gatinho tomando leite, né? Nada de Puss and Milk pro Daniel, então. É isso aí, o Dani lembrou então todos os nossos meios de contato, sempre muito bom receber notícia de vocês. E a gente tem vários comentários, dessa vez a gente tem comentários um pouco maiores. E dessa vez eu vou pedir pro Henrique começar. O Henrique adora começar a ler comentário, ele gosta assim de ser o anfitrião, meu. Quem escreveu o comentário foi o Guilherme Siqueira. Ele escreveu em qual podcast? No podcast 53, que a gente falou sobre o Pedro Almodóvar, aquele cara bizarro do A Pele que Habito. O Guilherme escreveu o seguinte pra gente: Bom dia, tudo bom, pessoal?
Sei que já faz algum tempo que vocês postaram esse podcast, mas só tive tempo de escutá-lo essa semana. Gostaria de parabenizar a todos pela qualidade crescente a cada podcast novo. Além de temas cada vez mais interessantes, a qualidade está ótima. Já me programei para assistir Tudo Sobre Minha Mãe e outros filmes de Pedro Almodóvar. Este foi um podcast que aprendi mais sobre esse diretor e despertou minha curiosidade. Parabéns a todos. Primeiramente, eu agradeço os parabéns em nome da equipe do Cinemação. E realmente, eu já disse isso uma vez, os podcasts que eu mais gosto de gravar são sobre os diretores. Porque eu também, a gente acaba estudando, às vezes um mais aprofundadamente do que o outro, mas sempre se aprende, você fala, nossa, o que ele fez esse filme também? Putz, quero ver. Então é a mesma coisa que o Guilherme tá contando aqui pra gente. Acho legal a gente dizer que o próximo diretor que a gente vai falar aqui no podcast é da Kathryn Bigelow, que o Dani gosta tanto, não gosta, Dani? Gosto, mas também não sou fanático, não. É legal, é legal. Eu não falei que você é fanático, eu falei que você gosta. Então tá, eu gosto da Kathryn Bigelow. Que é a diretora de um filme que eu falei no podcast de filmes que eu odeio. Mas realmente, os podcasts que a gente fala sobre diretor, fala sobre ator, igual a gente já fez podcast aqui falando do Wagner Moura, por exemplo, são podcasts mais informativos e tal, né? A gente tenta se aprofundar um pouco na vida da pessoa, tenta ver qual que foi a história dela e traz para os nossos ouvintes, né? Acho que isso que é o mais legal, assim, né? Falando em podcast, teve um comentário que chegou da nossa colunista aqui, a Dani Cosmoveg, que deixou um comentário lá no último podcast, no podcast 55, Culinária no Cinema. Aí, o comentário que ela deixou foi o seguinte: já que o tema era culinária, tem um documentário do Elvésio Raton, O Mineiro e o Queijo, que aborda um pouco da essência dos mineiros, por sermos conhecidos exatamente pela produção artesanal desse produto e como leis proíbem a comercialização para outras localidades. Além disso, o modo como esse queijo é produzido é considerado patrimônio imaterial da comunidade do Cerro, e isso também é falado. Cara, realmente a gente não comentou sobre esse filme no podcast 55, e eu lembro que eu coloquei um post no Cinemação justamente sobre esse comentário, falando justamente o quanto era interessante fazer um documentário retratando duas coisas que eu acho que são importantes. A primeira é a alimentação típica do lugar, né? Tipo, é uma forma de você expandir essa história. Quer dizer, você faz um documentário e conta como que é feita ali toda a produção do queijo, que é uma coisa tão típica de Minas. E a outra coisa que eu acho super interessante é justamente essa valorização do nosso próprio produto, do que vem de dentro do Brasil, assim. Acho isso sensacional, acho que vale a pena para quem gosta de documentário, quem gosta de queijo principalmente, vale a pena assistir esse documentário, é bem legal mesmo, mostra lá todas as curiosidades de Minas, e a Dani Cosmovec, como ela é mineira, né, ela tinha que citar também o queijo, e só faltou falar da cachaça. Pois é, eu lembro quando esse filme foi lançado, ele foi bastante comentado na época. E só para lembrar, até você pode acessar o link de um livro muito interessante. O Elvésio Raton é um grande cineasta brasileiro e tem um livro sobre ele chamado Elvésio Raton, O Cinema Além das Montanhas, em que fala sobre Minas, sobre o cineasta, e que é do crítico de cinema Pablo Vilaça, ele que escreveu esse livro. Esse livro é lido na íntegra mesmo na internet. Quem quiser comprar, obviamente, pode comprar, tem ele em papel, mas tem ele, enfim, na íntegra, e você pode acessar aí no post do Cinemação desse podcast, você encontra esse link. O comentário que eu tenho aqui é super legal, é do Thiago Nunes Esteves, e ele comentou num post que diz o seguinte: atrizes já são cotadas para viver a Hebe Camargo no cinema. Que fala sobre as atrizes, principalmente tem a Mariana Ximenes e a Antônia Fontenelle, que são atrizes que estão sendo cotadas para ser a Hebe Camargo no cinema, e o Thiago comentou o seguinte: escolher atriz para interpretar a Hebe é mole. Quero ver escolher o intérprete do Louro José quando fizerem o filme da Ana Maria. Eu achei sensacional. Tudo bem que eu espero que não façam nunca um filme da Ana Maria Braga. Eu também espero que não, né? Afinal de contas, a Hebe é uma personagem icônica da TV brasileira e a Ana Maria, não. Não, ela
passa embaixo da mesa e aperta os negocinhos de cachorro que tem na geladeira. Na verdade, ela até pode ter a importância dela, enfim, ela fez, acho que o maior programa de televisão do mundo, né? Mas, enfim, eu não acho que seja necessário uma história da Ana Maria Braga. Mas aí eu tava pensando, imagina o seguinte filme, Henrique, presta atenção, olha isso. Imagina o filme, a Ana Maria Braga vira pra Hebe e fala assim, sua velha perua. Qual que é o nome do filme, Henrique? Ana Maria Brega. O nome do filme é Olha Quem Está Falando. Eu gostei de Ana Maria Brega. Crash landed. 2 confirmed survivors. Do you know where we are? No, sir. This is Earth. Eu acho que uma das grandes qualidades do cinema é justamente proporcionar para o seu público, né, essa reflexão de mundo, de universos. Eu acho que isso é uma das grandes virtudes que o cinema tem. O que ele faz? Ele vem com uma nova narrativa, com uma nova visão, coloca ali na tela para você um terreno completamente novo, explica aquele terreno como que ele funciona ou como ele se deu, né? E você consegue trazer aquilo para perto de você e consegue inclusive imaginar como que isso seria aqui. A gente tem aí inúmeros filmes que exploraram universos diferentes, que exploraram mundos diferentes e que a gente gosta ou não gosta, né? Então a gente vai falar um pouco sobre esses universos, como que o mundo foi construído dentro do cinema em determinados filmes. Eu acho que um dos exemplos que a gente tem de mais forte dentro desse tema que a gente vai falar hoje é justamente De Volta para o Futuro, que é um filme que foi gravado na década de 80 e que já mostrava já algumas coisas do futuro. E tem uma coisa muito peculiar, né? Porque quando o Marty McFly vai para o futuro, ele coloca lá para que ele vai em 2015, né? Ele vai chegar em 2015. E daí, quando ele chega em 2015, você tem lá os carros flutuantes, você tem outdoors 3D, que o tubarão sai de dentro do outdoor e tal. E, cara, 2015 tá aí. Daqui 2 anos a gente vai estar em 2015 e a gente ainda não vive naquele universo que o De Volta para o Futuro mandou. Vocês acham que esse é um bom exemplo para a gente começar? Eu digo no sentido do cinema apresentar para a gente inovações, uma imaginação. Por isso que eu quis começar com uma frase do Einstein hoje. Porque eu acho que o cinema ele faz isso, ele expande a nossa cabeça para coisas que a gente nunca tinha pensado e tal, e o homem consegue imaginar e tenta reproduzir aquilo. O que vocês acham dessa função do cinema e o que vocês acham desse exemplo do De Volta para o Futuro? Bom, o cinema ele sempre apresentou isso, né? Desde o Metrópolis, décadas e décadas e décadas atrás, sempre tinham os filmes que mostravam outros mundos, né? Passando até mesmo filmes seriados, por exemplo, o do Flash Gordon, que meu avô ia toda semana no cinema para assistir um episódio diferente, né? Então, eram vários mundos. Agora, o Rafael já deu um exemplo dos mais legais, que pra mim a trilogia do De Volta para o Futuro, do Robert Zemeckis, que a gente tá planejando futuramente, De Volta para o Futuro, um podcast sobre o Robert Zemeckis. E Hoover Skate, meu. Quem não lembra do skate voador do Martin McFly, assim, era o mais legal de todos, assim. E o trem voador também, no final do terceiro filme também, foi, muito foda. Eu acho que no quesito adivinhar o futuro, a gente nunca vai acertar mesmo, nunca o cinema vai falar alguma coisa no futuro e vai ser um futuro
completamente diferente porque tem que servir a narrativa. Eu acho que a tendência agora é usar em futuros mais longínquos. Fala assim, 2890. Não dá pra gente, né? Tá muito longe. Mas de qualquer forma, por exemplo, a gente também tá muito próximo do ano do Blade Runner, que é um filme que foi feito na década de 80. E no Blade Runner, acho que é 2019 que se passa a história e era um negócio cheio de robô maluco e né, androides e tal. Eu acho que faz parte, assim. Eu acho que quando a gente vê um futuro que já é quase o tempo em que a gente vive, o que era futuro num filme, de repente, do passado, a gente tem que imaginar um futuro, ou ainda mais futuro, ainda mais pra frente, ou um futuro paralelo mesmo, um mundo paralelo pra servir aquela narrativa. Eu acho que isso não é importante, né? Se preocupar com o ano em que se passa aquela história e tal. E eu acho que funciona pra tudo dessa forma. Até mesmo mundos que criam, né, para um determinado filme, servem a uma narrativa e são mais ou menos estruturados ou mais ou menos bem pensados. Por exemplo, para dar um exemplo e já começar com um filme que a gente provavelmente vai falar daqui a pouco, é o próprio mundo do Harry Potter, ou do Senhor dos Anéis também, que são mundos fantasiosos que, de uma forma ou de outra, foram absurdamente muito bem pensados pelos autores, pelos criadores, ou seja, eles têm até embasamento físico para existirem, né? Assim, até criação de línguas, etc. Então depende muito disso, mas de qualquer forma, o mundo sempre tem que servir a narrativa ou servir como alegoria a algo que a narrativa quer mostrar, né? Só para voltar lá, ó, que a gente tinha falado De Volta para o Futuro, que estava chegando a data que era prevista, né? Que o cineasta lá, roteirista, previu para ter essas mudanças. E tem uma que já passou faz bastante tempo e nada aconteceu. No Exterminador do Futuro, principalmente no 2, que era o Dia do Julgamento, a data que a Skynet, que era em grande empresa que fabricaram lá os ciborgues e os robôs, ela ia ter o ataque contra a Rússia e daí ia começar a retaliação. Ia começar uma guerra, já passou faz tempo, porque no filme era previsto isso para 29 de agosto de 1997. Então já passou 16 anos, né? E aí cá estamos nós, sem fugir do T-1000 e nada de hasta la vista, baby. É engraçado, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, o Dani lembrou de Blade Runner. Blade Runner é um filme de 82, e daí ele fez uma projeção para 2019. Então a gente tem uma janela aí de, sei lá, 30 anos, mais ou menos, né? Então a gente tem uma janela de 30 anos. Será que a gente pode dizer que antigamente o pessoal que fazia cinema, eles não conseguiam pensar tão lá na frente como hoje? Hoje a gente fala, por exemplo, de Avatar. Avatar é um filme que já tem mais, assim, a história se passa mais de 100 anos na frente, né? Agora, Blade Runner, você tem 30 anos. Quer dizer, as pessoas que vão assistir o filme, eles estão insinuando que vão viver aquela realidade. Será que não existe um gap aí na parte de formação mesmo da história e tal? Vocês acham que existe isso ou não? Eu acho que não. Eu discordo com você, Rafa, quando você disse que eles estão insinuando que a realidade vai ser assim. Eles criam essa realidade e daí a escolha do ano especificamente, eu acho que é quase que aleatória na maioria das vezes. Criam essa realidade para servir a essa determinada narrativa. O importante do Blade Runner é mostrar um futuro, enfim, quase apocalíptico. Não apocalíptico, mas um futuro em que os ciborgues comandam, em que há todo um comando do mundo por robôs, que é o que tem no Wall-E também, guardadas as devidas proporções. No caso, eu lembrei agora do Minority Report, por exemplo, se passa em 2054. E eu acho que quando Steven Spielberg fez o filme, ele não pensou assim, não, em 2054 o mundo vai ser assim, por mais detalhado que seja, porque o Minority Report, por exemplo, ele foi feito com designers de carros, fizeram designs parecidos com o que se espera que exista em 2054. Enfim, a cidade foi feita de maneira como arquitetos imaginam que o urbanismo vai ser em 2054, etc, etc. Mas a história toda de conseguirem prever o futuro, etc., ninguém sabe, é uma criação. Então eu acho que o importante é só entender que esses futuros são, assim, quase que aleatórios no ano, mas e servem sempre a uma determinada história.
E sempre, assim, talvez mostrem uma visão, não que querem que seja, mas que na maioria das vezes, principalmente nos pós-apocalípticos, é uma visão de um futuro que não se quer que chegue a isso, né? Então, eu acho que é mais por aí. Só pra citar, a gente tá falando de exemplos no futuro, não é necessariamente do universo em si, a gente tá falando de linha do tempo, né? Só pra citar, sei lá, uns 3 filmes aí que se passam também no futuro, que está para vir, né? Não De Volta para o Futuro. V de Vingança, que de acordo com as HQs e com o filme se passaria em 2038. Um outro legal também é a quadrilogia Alien, e o Alien, o Oitavo Passageiro, ele se passa em 2122. E o próprio Matrix, que se passa em 2199. E se a gente lembrar, o Matrix, o primeiro, saiu em 1999, né? Ele já tinha essa projeção aí de 300 anos. Só pra deixar claro, tá dentro do tema porque esses futuros nada mais são do que universos paralelos de um futuro que ainda não chegou, ou que em alguns casos já chegou e não é bem o que foi feito. Então isso faz com que seja um universo paralelo de uma certa forma, né? You are not in Kansas anymore. You are on Pandora, ladies and gentlemen. Respect that fact every second of every day. If there is a hell, you might want to go there for some R&R after a tour on Pandora. Então, mas o que eu quis dizer é o seguinte, será que quem faz o filme não está sendo ousado ao ponto de insinuar que o futuro pode ou não ser daquele jeito? Porque quando a gente joga uma história para daqui 100 anos, por exemplo, a probabilidade de você que está no cinema, vamos supor que você entrou no cinema, a sessão mínima lá, 13 anos lá, você entrou no cinema, daí você está assistindo um filme que se passa em 2130. Quer dizer, você não vai chegar a ter 143 anos, entendeu? Pode ser até que tenha, né? Vai saber, mas a probabilidade disso acontecer hoje é menor. Agora, se o cara que entra com 13 anos para assistir um filme e o filme se passa em 2030, por exemplo, ele vai ter 43 anos. Quer dizer, o filme ele está sendo ousado no sentido de chegar e falar assim, ó, daqui a 30 anos... Quando você estiver vivo, você vai ver, ou você pode ver, ou a gente imagina que você vai ver, isso daqui, ó. Então vocês não acham que esses filmes que têm assim, um curto espaço de tempo, uma janela curta, né? De quando eles são produzidos até a data onde passa a história, eles são mais ousados do que esses outros que se passam com uma janela muito grande? Eu acho que pode até ser ousado, Rafael, mas, por exemplo, eu acho o pior é quando ele ignora tudo o que existe hoje. Que ele pensa no futuro e ele esquece tudo o que a gente tem hoje. Ele pensa num universo completamente novo do futuro, mas não que a Terra foi destruída e começou do zero. Ele simplesmente pensa que o nosso presente é diferente. Um exemplo legal, muito legal é assim, no primeiro Star Trek do J.J. Abrams, quando aparece o James Kirk, tipo adolescente, roubando um carro. Ele tá lá com um carro conversível, correndo, fugindo lá de um policial androide lá numa moto, e começa a tocar o celular dele. E daí ele clica lá, é um Nokia. Ou seja, o diretor ele pensou que ele vai ter um celular, mas que aparelhos existem hoje? Existe Motorola, Nokia, Apple, iPhone, no caso, etc. Então, tipo, no caso, o personagem tinha um Nokia. Era 200 anos no futuro, 300, mas assim, as coisas simplesmente não sumiram. Eu acredito que, sei lá, daqui 100 anos vai ter a Coca-Cola, vai ter o McDonald's, vai ter a Microsoft, ou a Apple, ou a Micro-Apple. Como o tema de hoje a gente está falando de universos paralelos, a gente tem vários universos paralelos. A gente tem um universo paralelo que fala de futuro, que nesse caso a gente está falando de futuro em si. A gente tem outros universos que aí a gente pode até dizer que passa em outro planeta, em outro lugar, em outra dimensão. Mas nesse caso específico a gente está falando de filmes que tem esse tom mais futurista, não necessariamente que é um outro universo. Então por isso que eu acho que a gente não deve também criticar ou, sei lá, ficar achando que o filme, quando ele ignora o que foi passado, pode ser que ele esteja numa outra dimensão, né? Num outro espaço de tempo que não esse que a gente tá. Então,
que é um universo paralelo. Uma das diferenças mais legais que nós temos entre as duas maiores franquias de filmes de ficção científica no espaço é as diferenças entre Guerra nas Estrelas e Jornada nas Estrelas. O Guerra nas Estrelas é A Long Time Ago in a Galaxy Far, Far Away. Ou seja, há muito tempo atrás, uma galáxia muito distante. Lá na puta que eu pariu de distante. Então é uma história assim que você sabe que nós terráqueos não nos influencia em nada. Agora, o Jornada nas Estrelas não. É o nosso planeta, é o planeta Terra daqui a alguns séculos. Então, que nem no Star Trek Into Darkness, que é o Além da Escuridão, que saiu esse ano, mostra Londres. Agora eu não lembro, eu acho que é Chicago, que é a cidade onde fica a sede lá da Federação Unida dos Planetas. Então você vê, porra, são seres humanos, né? Não são como o Luke Skywalker ou o Han Solo, que eram da raça humana, mas de cada um de um planeta diferente. Não, no Star Trek é o nosso futuro. E se passa no espaço. No Star Wars é um universo completamente paralelo. Essa é uma das diferenças mais interessantes. E cada um tem seus atrativos, né? Eles não são nem comparáveis. Cada um tem um estilo narrativo muito próprio. E em todos os casos, nem importa muito o tempo em que aconteceu, né? O importante é que é um mundo paralelo. Eu acho que esse é o importante do cinema, a gente entrar nesse mundo, esquecer do espaço-tempo em que a gente vive, né? Que é o caso que eu falei do Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Ele é um mundo semelhante ao mundo medieval, que existiu de verdade. Então, nunca se cria do nada, se cria-se um mundo sempre baseado em algo que já existiu, que já teve. Até o Beto comentou no último podcast, ele falou sobre comida, ele falou, nunca ninguém cria uma comida. É algo que já existe, que é adaptado a um mundo, etc. A mesma coisa com o mundo em si. O Tolkien, quando criou a Terra-média, ele criou baseado no mundo medieval, e daí com todos, aliás, as próprias criaturas tal, já existem na mitologia, né? E aí ele adaptou e criou toda a história do mundo, toda a cosmogonia da formação desse mundo, etc. E isso é muito legal. E na minha opinião, quanto mais rico é um mundo assim, mais eu tenho vontade de viver. Claro que eu sei que eu nunca vou viver na Terra-média, que eu nunca vou estudar em Hogwarts, até porque eu já passei da idade, mas mesmo que eu não tivesse passado, eu não vou fazer isso. Mas dá vontade de conhecer esse mundo, de explorar esse mundo, de conhecer detalhes, de saber como que as pessoas vivem, como que elas, enfim, como que um elfo vive na terra dele, como que a Galadriel, o que a Galadriel come, entendeu? O que ela deixa de comer, sei lá. Eu nunca, mas nunca, jamais, nem pagando, viveria no mundo do Senhor dos Anéis. Você tá lá, de boa, na sua vila, sua família, vem aquela renca de orcs atacar você. Orcs e os malditos Uruk-hai. Vai, espanca, mata todo mundo, você foge. Aí você descobre que tem 2 hobbits, aquele povinho pequeno, gordo, fica comendo o dia inteiro. Eles vão lá na porra da Montanha da Perdição jogar um anel do poder. E o Sauron, o Senhor do Escuro, atrás deles. Você quer viver nesse mundo. Nesse mundo que depende de 2 hobbits. Primeiro que eu queria dizer, se você vivesse nesse mundo e você soubesse tudo isso, muito provavelmente você ia ter um informante muito bom, né? Tipo, o primo do amigo do Frodo que viu ele comentando com alguém no bar a história inteira, né? Porque se você chega e fala, nossa, tem 2 hobbits que estão indo na montanha jogar o anel, meu, certeza, tava morto. Não, cara, as águias me contaram. Meu, é lógico que eu ia falar com as águias. Então vamos pensar num mundo paralelo. Pensa assim, Henrique, eu moro num lugar, numa terra, e quem governa essa terra é uma mulher. E nessa terra é super problemático. Você sai na rua, você pode ser assaltado, né? Alguém pode te botar uma arma na sua cabeça e atirar. E esse mundo é governado por uma mulher que descobriu há pouco tempo que um cara que governa um outro lugar do mesmo mundo onde eu vivo, que fica espionando todo o governo, e eles sabem tudo que acontece. E eu não ia querer viver nesse mundo. Todo mundo comprando passagens para a Europa, tipo, agora. Cara, eu me perdi um pouco na explicação do Daniel, aí no final eu entendi. Aí imagina, não sei, dependendo da pessoa, se a pessoa mora na Síria, ela pode falar assim, nossa, eu preferiria 1000 vezes ser atacado por orcs e Uruk-hai do que por armas químicas letais
que mataram todo mundo, todos os meus vizinhos, entendeu? Mas a morte é certa pra todos, independente se é na fio de uma espada ou com armas químicas e poemas. Ou por Uruk-hais nojentos. Maldito mão branca de Saruman. Welcome to Hogwarts. Now, in a few moments you will pass through these doors and join your classmates. But before you can take your seats, you must be sorted into your houses. They are Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, and Slytherin. Uma coisa que eu acho legal falar, assim, que me veio na mente quando vocês estavam falando, é que o Dani falou, eu tenho vontade de conhecer mais da Terra-média e tal. Eu acho que mesmo esses filmes, né, que falam de Terra-média, eles dão a entender que é um filme que se passa, entre aspas, no passado. Mas por não ser do nosso mundo, a gente pode dizer que esses filmes, eles são muito atemporais, né? Porque a gente não... Se não for um filme como, por exemplo, o Harry Potter... Aí a gente tô fazendo um paralelo entre o Harry Potter e o Senhor dos Anéis, por exemplo. O Harry Potter, ele pinça um menino que vive, vamos dizer, hoje, no mundo de hoje, no mundo de como o mundo é hoje. Então ele pinça esse menino de lá e você entende que é uma história mais atual e que tem um universo paralelo ali em que o menino é transportado. Agora, no caso do Senhor dos Anéis, ele não faz relação com o planeta Terra. Então a gente tem a sensação que é um negócio no passado, porque os caras não têm televisão, não tem celular, não tem nada, mas... como ele não faz essa relação com a Terra, a gente pode dizer que é um filme, inclusive, futurista. A gente pode dizer que ele está se passando em outro lugar, em um outro planeta. Eu acho que ele tem essa característica de ser mais atemporal, né? Então, Rafa, eu vou pegar tudo que você falou e jogar por terra. Assim, se eu não me engano, e eu li pouco, só li umas 9 vezes o Hobbit, mas acho que logo no primeiro capítulo, quando ele tá explicando sobre os Hobbits, ele fala que os Hobbits ainda existem, mas eles se escondem agora dos humanos e tudo mais. E logo 2001, 2002, 2003, quando saiu a trilogia do Senhor dos Anéis, eu também li acho que não foi nem em site, em revista mesmo, na época, né, 10, 12 anos atrás. Eu lembro que eu tinha lido e com essa ideia do comecinho do Hobbit também, dá-se a entender que a Terra-média seria, assim, a Europa há eras atrás. Mas seria a Europa, tanto é que, tipo, foi evoluindo e daí as outras raças, que nem acho que os elfos foram para Valinor, que seria a América, um outro mundo, e os anões chegaram a se fundir com as montanhas, viraram uma coisa só. E os hobbits ainda existem, mas se escondem de nós. Então, eu entendi que a sua linha de raciocínio tá certa, mas se eu não me engano, eu tenho quase certeza, se eu pegar o livro, dar uma lida, que você vai ter essa mesma impressão, de que o Tolkien, no livro, ele sim reconhece que a Terra-média era o passado da Europa mesmo. E a mesma coisa, e aí até com mais confusão até, porque existem debates a respeito, com o mundo do Harry Potter. Eu vou dar só um exemplo breve, porque o que acontece? Existem datas que são citadas ao longo dos livros e até dos filmes do Harry Potter, que indicam e daí sugerem, e as pessoas têm essa teoria, de que o Harry teria nascido no dia 31 de julho de 1980. Então a história toda, na verdade, dele se passaria na década de 90 praticamente, né? Dele dos 11 anos até a maioridade e tal. Só que existem referências a videogames, né? No livro e tal, que eu lembro que quando eu li eu falei, não, peraí, em que tempo se passa isso, né? Então existe a data certa que os fãs criaram e que talvez a J.K. Rowling tenha concordado, mas existem momentos em que isso resvala, mas eu particularmente não vejo importância nenhuma nisso, porque o importante é você saber que é um mundo totalmente... Tanto que quando eu li os livros, e eu também li os livros do Harry Potter quase na quantidade que o Henrique leu o Hobbit, eu não me preocupava com a data, eu não me preocupava se, mas em que época isso está se passando. Não, porque tanto faz, o importante é eu viver aquela aventura naquele mundo que foi criado para aquela necessidade dramática, entendeu? Ou seja, se você é adolescente e não tem namorada ou namorado, vá ler livros. Leia. Depois você arranja. Quando você entra na faculdade, aí você vai beber, namorar, fumar, maconha. E vai ter assunto para conversar, né? Porque quem lê tem mais assunto. Maconha.
vocês vêm com um repertório de livro, igual o Henrique falou, eu li 9 vezes o livro. Cara, legal, você tem um monte de informação no livro que com certeza o filme não abraçou, né? O que eu tô dizendo é que, tipo, quando você tem mesmo no filme que não faz essas referências, tipo, no momento que você tá lá no filme assistindo, ele fala da Terra-média, fala das cidades e tal, mas ele não faz essas referências, muito menos fala que os anões vão se fundir à terra, ou que até hoje os hobbits vivem e tal. O que eu digo é o seguinte, no caso, o comparativo que eu fiz, no caso de Harry Potter, ele pinça o menino de hoje. Tipo, um menino que tá indo pra escola, que vive do mundo real, exatamente. Agora, no Senhor dos Anéis, ele não faz nenhuma referência, tipo, não começa assim, um cara lendo um livro, sabe? Vou ler um livro aqui e tal. Daí você entende que é um outro lugar. Ou, fiz uma pesquisa e descobri que há anos atrás aconteceu isso. Então, o que eu disse é mais ou menos nesse sentido, de ser uma coisa mais atemporal, entendeu? Ele não te dá tantas referências, pelo menos nos filmes, de que o filme ele se passa ou no passado, ou no futuro, ou no presente, enfim. Ele deixa isso um pouco solto. É óbvio que pode ter muita gente viciada no filme, que assistiu o filme 52 vezes, que vai falar, mas lá no filme tem um negócio que eles falam terra, então você sabe que está se passando na terra. Eu vou falar, tá, legal, beleza, mas... Tipo, você assistiu o filme 54 vezes, né? Mas o que eu quis dizer é mais isso, nessa parte de ser uma coisa um pouco mais atemporal. Diferente, por exemplo, de Minority Report, que você sabe que se passa na Terra e o filme deixa claro que é na Terra no futuro, entendeu? É mais ou menos isso que eu quis dizer. Claro, e de qualquer forma, o importante é que a gente... E pra gente se situar até nesses mundos, precisa haver referências que são óbvias, né? Enfim, o simples fato de existir humanos, elfos e anões no Senhor dos Anéis, o simples fato de existir... bruxos, trouxas e lá no mundo do Harry Potter, faz com que a gente faça referências ao mundo atual. Então, por exemplo, no caso do Harry Potter, é uma clara referência à supervalorização de algumas etnias ou raças em detrimento de outras. Né? É isso que se trata. O Voldemort nada mais é do que tipo um Hitler, né? Que acha que ele é superior aos outros e os outros têm que subjugar-se a ele, que abaixar a cabeça, etc. E eu acho que isso é importante, a gente conseguir ver nesses mundos paralelos, além de querer viver neles ou achar interessante estudar esses mundos com um pouco mais de profundidade, o legal é você entender essas referências e o que eles querem falar e que forma de alegoria a criação, seja do cinema, seja do livro, seja do que for, tá falando. E entender, enfim, como ou não, você pode simplesmente se divertir, mas você pode entender como o mundo é, ou compreender um pouco melhor a respeito das coisas do mundo que a gente realmente vive, que é verdadeiro, que tá aqui diante da gente, e como melhorar isso, ou como aproveitar os seus conhecimentos, enfim, da Terra-média, de Hogwarts, do que for. A gente já falou várias vezes do Minority Report, né? Eu sempre tô lembrando, assim, que acho que saiu no mesmo ano, o Eu, Robô. Também mostra um futuro da humanidade, não tão longe, mas que acaba sendo totalmente paralelo, né? Com os ciborgues fazendo toda a parte doméstica e até de segurança do mundo. É bem interessante mesmo. No caso de A Terra do Nunca, do Peter Pan, vocês acham que aquilo ali é um universo paralelo? A gente tem ali um mundo paralelo, algo que tá mesclado ali com a Terra, que meio que se sobrepõe ali, né? Tá meio, não sei, meio mesclado mesmo. Vocês acham que A Terra do Nunca é um desses mundos que a gente pode considerar um mundo paralelo? Cara, acredito que sim. Sabe por quê? Porque quando a Wendy e os irmãos dela, eles são levados para a Terra do Nunca, eles fisicamente eles desaparecem, né? Que eles estão sonhando. Tanto é que os pais deles ficam à procura deles. Tipo, eles somem mesmo. Então, dá-se a entender, tanto pelos livros que eu já li, o Peter Pan e o Peter Pan Vermelho, né? Que o Peter Pan Vermelho, ele seria assim, a continuação oficial. Eles são transportados por um outro universo. E não assim, é uma ilha escondida no Triângulo das Bermudas. Não, é tipo um portal e eles vão pra um outro mundo, realmente com regras desse mundo.
É um bom exemplo, cara. E é um dos que eu ia falar mesmo também, do Peter Pan e da Terra do Nunca, que também é um mundo imaginativo. E, logicamente, não dá pra falar de Peter Pan e não falar da Alice no País das Maravilhas. Que também, tanto no Alice quanto Alice através do espelho, fica aquela coisa, será que ela tava sonhando ou não? Mas eu acho que ela realmente foi transportada. E que eu volto na tecla que eu gosto de ir sempre. Na verdade, não importa muito. Você tem a sua própria interpretação, mas o importante é você entender como que esse mundo contribuiu pro desenvolvimento do personagem, etc. No caso do Alice no País das Maravilhas, a gente sabe que foi uma criação que o autor fez para uma menina de verdade, para ela se divertir, etc. Então tem essa referência ao mundo dos sonhos, né? Isso tem muito filme, principalmente infanto-juvenil, que é assim, né? A pessoa vai para um mundo, volta e é como se tivesse voltado no mesmo tempo. Então aí eles, os pais acham que eles estavam dormindo e daí, nós vivemos essas aventuras e tal. Isso eu acho que é mais uma referência à própria forma lúdica que as crianças têm a maneira como as crianças têm de brincar, né? Como que elas vivem num mundo de sonhos que é só delas e que elas podem criar e que tem aventuras e tal, enfim, tem todas essas referências. E, na minha opinião, não importa se foi um sonho, se não foi, se Nárnia realmente existe. Né? Lembramos agora de mais um outro filme das Crônicas de Nárnia, quer dizer, é um armário, mas aquilo lá é tudo imaginação, não, é um mundo de verdade mesmo, e blá blá blá. É o que é, e pronto, e cada um tira suas próprias conclusões. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. E a gente pensando no nosso mundo, né, no planeta Terra, a gente pode dizer que a gente tem vários mundos dentro do nosso mundo. Se a gente for parar para pensar nas plantas, nos insetos, nos animais, tem tanta coisa que acontece em paralelo com a sua vida que a gente até fala, esse é um mundo diferente, né? A gente usa muito essa expressão, né? Esse é um mundo dos insetos, esse é um mundo de outra criatura, outro animal. No caso, assim, vocês enxergam como universo paralelo essa enormidade de animação que a gente tem, tipo Toy Story, Vidas de Inseto, Formiguinha Z lá, tantos outros, né? O Procurando Nemo. Vocês consideram isso universos paralelos por contar uma história, uma vida, né? De um personagem ali num mundo completamente fantasioso? Eu considero porque sempre tem essa personificação, sempre tem a questão das formigas falarem, tomarem atitudes que elas não tomariam. São baseadas no mundo real, ou seja, se a formiguinha é atacada por gafanhotos, é porque realmente existem gafanhotos que atacam formigueiros. Mas é claro que os gafanhotos não são malvados e as formiguinhas boas, né? São simplesmente a natureza é assim, etc. Os gafanhotos, eles comem, não sei como que é, não entendo, sou biólogo, mas as coisas funcionam dessa forma e gafanhoto e formiga não tem sentimento, né? Mas e lá há essa personificação. Existe a trama que não existe no mundo real e tal. Então eu encaro como um universo paralelo, né? Um universo paralelo criado para aquele filme em específico. Que se for parar para pensar profundamente, cada filme é um universo paralelo, né? Por mais realista que ele seja e por mais até que ele tente contar fatos reais, ele cria um universo paralelo naquele momento que a gente está lá assistindo aquele filme, né? Se for pensar muito no plano das ideias, mas quando você vê uma animação e você vê o Mickey dirigindo um barco, é óbvio que assim, é um universo paralelo porque é um rato personificado, mais um rato dirigindo um barco. Isso obviamente, entra no âmbito da fantasia e mexe com a nossa imaginação, que é o que a gente quer realmente quando a gente vai pro cinema. O Mickey dirigindo um barco e assoviando, né? Sim, exatamente. Mas você pode pensar também num rato gigante cuidando de um cachorro amarelo. Ou de tartarugas gigantes lutando contra o crime.
Exatamente, por mais que seja uma cidade que existe, por exemplo, ainda assim é um universo paralelo, etc. Porque se cair o Uzi nas tartaruguinhas e no rato, meu, que mais elas vão ser? Exatamente. E se o nosso mundo, né? Se o mundo do cinema ele fosse igual ao nosso mundo, né? Imagina Nova York. Nova York nem existiria mais devido a tantas reformas, porque deve ter passado por tanta destruição ao longo da história do cinema, que já ia ter virado pó, ia virar tipo uma cidade inabitada, né? Todo mundo ia falar, meu, eu não vou pra Nova York porque só dá merda lá. É alien, é monstro. E olha a comparação. Em filmes, geralmente, é questão de alguns meses, eles reconstroem a cidade inteira. No mundo real, destruíram 2 torres gêmeas e vai aí para mais de 10 anos até refazerem o que prometeram que iam refazer. A gente tava fazendo a lista, né, de filmes que a gente achava que tinha esses universos paralelos e tal. Aí o Henrique foi lá e eu queria ser o Cavaleiro do Zodíaco em Toy Story. Eu queria não sei o quê. Então, né, vamos entrar um pouco nessa brincadeirinha que o Henrique fez, até para ele se sentir bem. Afinal de contas, nós queremos todos do cinema são felizes. Então, eu queria saber aí, dentro de alguns universos assim, o que vocês acham que seria legal? O que vocês gostariam de ser? Lembrando, vamos colocar uma regra aqui. A gente não pode interferir nos personagens principais. Então, no caso do Henrique, ele não vai poder falar, no Senhor dos Anéis eu queria ser o Frodo. Não pode. No Frodo já existe, tinha que ser um outro personagem, beleza? E aí, o que vocês têm pra falar? Eu espero não ser muito previsível, mas até pela proximidade que eu tenho e tal, eu gostaria de viver no mundo do Harry Potter e tal, mas não tenho essa... Claro, gostaria, é bobeira, mas enfim. Eu acho que deve ser legal essa ideia de viver numa escola que é quase um internato, aprender as coisas que eles aprendem, enfim, mesmo vivendo os perigos que eles vivem, etc. E até por isso que eu comecei o podcast falando que brincando, né, com o correio nos domingos, porque mesmo nos domingos chegam as corujas para entregar carta pro Harry Potter e tal. E daí enfim, é legal imaginar essa questão de como que os bruxos fazem para não mostrar pros trouxas que eles vivem, para não serem, enfim, para tudo viver harmoniosamente, né? E eu acho muito legal isso, essa ideia de que existem ou mundos ou criaturas ou seres ou o que quer que seja, que convive harmoniosamente com o nosso mundo real de verdade, porque finge que não existe. É uma forma de manter esse sonho infantil de mundo de aventuras um pouco, assim, é voltar para a infância mesmo, para essa coisa importante. Porque a gente gosta de imaginar isso, né? Eu tô aqui, mas lá no quintal tem gnominhos e tal. Por mais viagem que seja, eu acho que faz parte. É uma forma de manter acesa a criança que tem em todos nós. Né? Então, para deixar claro, você estaria dentro do mundo do Harry Potter e você seria um dos alunos da escola e provavelmente você ia tentar ser amigo do Harry Potter, é isso? Oi, Harry Potter! Quer que eu faça essa lição, Harry Potter? Vai, toca aí. Não xinguem o Harry Potter, os pais deles morreram, coitado, cara. É verdade, esse seria o mundo do Harry Potter. Na verdade, eu ia odiar ele porque eu ia acreditar que ele abriu a câmara secreta e que ele é o herdeiro Não, o legal devia ser viver antes até, né? Na época do Tom Riddle, assim. Ou pegar a mãe do Harry Potter antes dela ficar com... Imagina que da hora pegar a mãe do Harry Potter antes dela se apaixonar pelo James Potter. E aí depois virar professor. E virar pro Harry Potter e falar assim, eu peguei a sua mãe. Daniel chega lá, todo com a roupinha lá dos professores do Harry Potter e vira pro Harry Potter, olha assim. Eu sou seu pai! Aí ele... Aí o Harry Potter quebra o joelho pro canto e fala assim, não! Cara, eu até ia falar que eu ia querer viver no mundo do Star Wars, mas, puta lugar violento do
caralho, assim, tipo, eu sou um cavaleiro Jedi, meu, tô com os soldados viram e atiram em mim, então é muita violência em Star Wars. Mas um mundo violento que seria legal de viver, que eu tava vendo até vai ser parte, assim, da minha ideia, até do meu plano detalhe de hoje, mas eu acho que seria da hora viver no universo do Batman criado pelo Christopher Nolan. Eu lembro até quando eu tava assistindo o Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, não sei se com quem que eu comentei depois, que falei, nossa, imagine que da hora ser um detetive naquele mundo, ou um advogado, assim, não, porque o meu cliente tá alegando que viu o tal do Batman, mas ele não existem provas que ele realmente fez isso, ou sim, ser um advogado de um cara que, tipo, a gente sabe que é um super vilão, mas no universo do Nolan é um cara mal, com alguma coisa, assim. Seria bem interessante. Ou mesmo um investigador particular, assim, procurando alguém e ter a ajuda do Batman também. Ou não, né? Porque a gente não pode interferir com o personagem principal. Mas sei lá, imagine que da hora conhecer o comissário Gordon, assim. Ou então ajudar o John Blake lá depois, quando ele vira o Batman ou Asa Noturna. Esse é da hora. Mas se parar pra pensar, dá pra ter uma vida sussa nesses mundos, né? Por exemplo, no Harry Potter você pode viver numa cidadezinha ou viver em Londres com um emprego comum e simplesmente usar a magia pra, tipo, limpar o seu quarto sem trabalho. E você pode morar em Tatooine, numa casinha de boa, entendeu? Sabe assim, você pode ser uma pessoa de boa nesses mundos, assim. Deve ser muito legal também. Cara, eu não sei, cara. Eu achei essa brincadeira que o Henrique fez muito, muito difícil, assim. Na verdade, o que me vem mais na cabeça é que o que eu gostaria de fazer seria mais assim, na parte justamente de, sei lá, na parte de animação mesmo, sabe? Mas aí vai ficar meio que dentro da normalidade. Quando eu pensei em animação, eu pensei, eu poderia viver no mundo do Toy Story. Daí eu me imaginei sendo um bonequinho, sei lá, tipo, comandos em ação. De qualquer jeito, você vai sofrer naquela bosta, porque deve vir uma criança, vai te bater, vai arrancar uma perninha sua, sei lá, alguma coisa assim. Depois eu pensei, não, podia ser um peixe no Procurando Nemo. Aí também, puta vida lazarenta de ficar lá nadando pra um lado pro outro e tal. Cara, não sei, eu pensei até em Up, mas em Up você vai ser uma pessoa normal também. Vai ser um balão. Um cachorro que fala, né? Não, então, quando eu tava falando com a Dani desse podcast, e daí eu falei, né, exatamente esse exemplo. Nossa, Toy Story ia ser muito legal dela perguntar o que você brincava. E eu falei, comandos em ação. Aí eu falei, não, mas tinha os bonequinhos do Cavaleiro do Zodíaco também. Mas eu ia ser, tipo, aquele bonequinho que não ia ter só metade da armadura. Porque eu sempre, tipo, cadê os pedaços, assim, da armadura? Mas você tá dando um bom exemplo, Rafael. Tô gostando da sua linha de pensamento aí. Sabe uma coisa que deve ser legal, ou não, mas deve ser legal mesmo assim? Se aqueles gordinhos do Huawei lá ficam vendo televisão na cadeira o dia inteiro. Ou então você pode ser você mesmo, do jeito que você é, e imaginar que você vive no mundo de Matrix e tomou pílula nenhuma, tá tudo bem, você tá vivendo sua vidinha normal. Mas, cara, isso é real, isso é realidade. Eu tenho certeza absoluta que eu estou dormindo em algum lugar daquele mundo. Isso eu já tenho certeza já. Por isso que eu não gostaria de viver no mundo, entendeu? Vou procurar uma cozinheira pra ver se eu bato um papo com ela. Mas se eu chego no restaurante e tal, eu queria falar aí com a chefe, aí entra lá e fica, e aí? Eu entrei aqui e tal, você não vai falar da minha vida? E a mulher ficou olhando. Tipo, que bosta! O que você tá fazendo aqui? Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano Detalhe. Agora, no Cinemação. Plano Detalhe da semana. Dessa vez, só 3 planos detalhe. Eu já tinha me acostumado a fazer logo 5 planos detalhe. Um monte de dica pro pessoal. O pessoal passa a semana inteira. Tem dica para o cara fazer o dia inteiro. Hoje eu vou comprar um livro, hoje eu vou ver um filme, hoje eu vou não sei o quê. Agora não. A gente vai ter que ficar bolando o plano detalhe até as pessoas, né, preencherem sua semana. Bom, eu tenho aqui um plano detalhe que eu queria dar. O meu vai ficar por conta de livro dessa vez. Eu tô numa batida agora, já li livro de biografia, história e tal,
Agora eu tô lendo um livro muito legal, um bate-papo, que chama O Poder do Agora. É um livro basicamente sem religião, ele une aí várias linhas de pensamento filosófico, espiritual e tal. E eu achei um livro super legal porque a mecânica dele é muito pergunta e resposta. Então o que acontece? O cara parece que ele está sendo entrevistado por alguém. Então a pessoa fica fazendo perguntas que você estaria fazendo. Vamos supor que você encontre um líder espiritual ou alguém que você admira do jeito que leva a vida, e aí você começa a perguntar para ele, pô, e aí, como é que é? O que você pensa? O que você faz? Como que você faz? E tal. E você tenta se identificar com ele. O livro, ele tem essa mecânica, é um livro muito fácil de ler, ele tem uma linguagem muito simples. Ele ficou em primeiro lugar na lista do New York Times durante muito tempo. E o que eu gosto muito dele é justamente isso, é que ele não se prende a uma religião. Ele não chega falando, eu sou espírita, eu sou cristão, eu sou budista. Ele não se prende a uma religião, ele tem uma filosofia e você lê aquilo e vai entendendo algumas coisas. Pelo menos as coisas que ele fala me assim, fez muito sentido, porque ele faz muita comparação também com hoje em dia. Então eu achei muito legal, inclusive acho que se fosse bem amarradinho, se fosse feito uma coisa bem legal mesmo, poderia ser um livro de base para filme. Eu acho que daria um filme bem legal, mais ou menos naquele sentido assim de Sete Vidas, tipo Erin Brockovich e tantos outros filmes que tem desse tipo, que fala dessa qualidade de vida, fala dessa filosofia, mas de um jeito que não se prende a nada. Então fica meu plano detalhe para esse livro, O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual. Muito bacana. Então, puxando o gancho do meu personagem que eu tinha dito, o meu plano detalhe é de uma notícia que saiu ainda hoje, falando sobre um novo seriado do universo DC. A Warner, junto com a Fox, na verdade ela está produzindo para o canal Fox americano um seriado chamado Gotham, que ele vai contar a história do comissário Gordon, mas ainda, que o nome dele é James Gordon, né, ou Jim Gordon. Mas ele ainda vai ser só um detetive, ele nem vai ter conhecido o Batman. A história vai girar em torno dele, em Gotham City, tipo, com os primeiros anos de detetive. E pelo que eu entendi nas notícias, assim, vai se passar num universo muito parecido com o do Nolan mesmo. E vão ter vilões clássicos do Batman, e vai ter até mesmo histórias de origens desses vilões, assim. Eu acredito que vai ser uma pegada mais mundo real, sabe? Como em Arrow, tipo, não tem superpoderes e tal. Eles vão tentar pegar umas coisas mais na parte da ciência pra superpoderes. Mas realmente é um seriado que eu vou ficar bem atento para quando começar a passar. E essa semana também fica a dica, o Agents of S.H.I.E.L.D., que é o seriado que dá continuidade aos Vingadores. Plano detalhe do Henrique, para variar, sobre super-herói e seriado. Ainda bem que terminou Smallville, senão ele só ia falar de Smallville. O meu plano detalhe é sobre uma curiosidade interessante que eu li na revista Status desse mês de setembro. É uma revista masculina da editora 3, que é o mesmo grupo da Isto É, etc. Que tem uma entrevista com o Matt Damon, que tá no Elysium, tá em cartaz no cinema. E eu achei muito interessante essa relação que fizeram, porque o filme Elysium, ele fala de um tema que, na verdade, é muito comum nos Estados Unidos, que é a questão das diferenças sociais entre os brancos tradicionais, etc., do país, e os imigrantes latinos, né, que seriam representados no Elysium pelas pessoas que vivem na Terra e que não foram pro Elysium mesmo, que é o lugar lá, né? E o Matt Damon, ele é muito ligado às questões latinas, ele critica muito a maneira como o governo americano lida com esse assunto, e ele estudou numa universidade chamada Cambridge Reed and Latin School, que é uma universidade onde vai muito imigrante latino estudar. Quando ele se formou, ele tinha 160 países representados nos alunos que se formaram com ele, todo quanto é país que você imaginar, não só latinos, na verdade, né, imigrantes em geral. E no fim das contas, tal qual ele no filme, o personagem dele se apaixona pela Alice Braga, que é uma brasileira, o Matt Damon, da vida real, ele é casado com uma mulher argentina, que chama Luciana Barroso, inclusive ele tem 3 filhas com ela. Então eu queria fazer mostrar essa curiosidade e fazer esse gancho entre o filme Elysium e o Matt Damon, o ator mesmo, que tem essa relação
com as questões dos imigrantes latinos e da América Latina de uma forma geral. Eu sei que não dá pra fazer piada com o Plano Detalhe, mas é isso aí. É que piada que a gente ia fazer possível, né? Não tem mesmo. Ainda bem que vocês não falam assim, mais uma vez o Plano Detalhe do Dani é sobre argentinas. Matt Damon. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 56. Já chegamos no número 56, hein? Quem te viu, quem te vê, hein? Podcast Cinemação. Começou lá pequenininho, num quartinho, com pessoas tristes falando sobre filme, e hoje é esse canal de entretenimento gigantesco. E eu tava lembrando, sempre o Rafael falava assim, do meu lado esquerdo, o Daniel usando camiseta tal. Tipo, por que você falava da nossa roupa? Eu falei desde o começo, vamos gravar pelado, viu? Só muito mais fácil, não precisa ficar falando de roupa. Pois é, desde que a gente adotou essa política, né, tudo ficou mais simples. As pessoas podem, inclusive, conferir nossas fotos gravando podcast nu no nosso Instagram. Aposto que se isso fosse verdade ia dar muito mais audiência. Nesse podcast 56 a gente falou aí sobre os universos paralelos, tantos universos, entramos dentro deles, filosofamos sobre eles, como que eles são explorados dentro do cinema, como que eles podem trazer coisas, né, para nossa realidade hoje. Foi um papo super legal, acho que vale a pena você curtir, compartilhar, mandar pros seus amigos e tal. E principalmente, mandar seu comentário. Diz aí que filme que vocês acham que tem um ótimo universo paralelo, ou um universo paralelo que vocês gostariam de viver. Eu acho que isso também é legal, né? Pra gente saber o que tem aí de... O pessoal pensa desses universos paralelos, né? Dani, Henrique, muito obrigado pela presença mais uma vez no podcast. Dessa vez, só o time titular aqui conversando. Vamos ver se no próximo a gente já tem alguma pessoa pra conversar com a gente. Qual que é o tema do próximo, Rafa? No próximo podcast, a gente vai falar sobre mistério. Mistério. Vamos precisar de um bom detetive pra descobrir, então. Elementar, meu caro Henrique. A gente, apesar da gente ter esquecido de falar em como saíram dando obliviate em todo mundo que viu o carro do Harry Potter voando no segundo filme, mas isso não vem ao caso agora mais, porque já era. Mas mesmo assim, obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente. Obrigado, Rafa, obrigado, Henrique. E até o próximo podcast. Valeu, Daniel, valeu, Rafael. E vou pegar um monte de filme agora pra ficar revendo, principalmente De Volta para o Futuro. Depois eu volto pra esse podcast e faço comentários mais inteligentes. No futuro. No futuro. O podcast Cinemação número 56 fica por aqui. E a gente se vê no próximo. Ação. Henrique, você não queria viver no universo paralelo do Almodóvar? Tá, queria. Aí a gente cortava seu pipi. O universo do Almodóvar não é só cortar pipi, meu. O que é isso? É um monte de tarado sexual pela rua. E Antônio Bandeiras. E a Penélope Cruz. Opa! Eu nem sei quem é Penélope Cruz. É idiota. Mas eu prefiro Scarlett Johansson. A Penélope Cruz e a Scarlett Johansson dão um beijo em si mesmas. No espelho. Elas dão um beijo uma na outra. Elas se beijam. A Penélope Cruz e a Scarlett Johansson, elas se beijam no filme do Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona. Elas se beijam toda vez que eu quiser. Tipo, agora. Continue assim. Você acaba de conhecer o universo paralelo do Henrique. Volte daqui 15 minutos.
Eu imagino o universo paralelo do Henrique. É a Penélope Cruz, a Scarlett Johansson se beijando. Aí atrás passa o Homem-Aranha e o Batman, assim...